Olá, eu sou a Flávia Shimori e hoje eu vim aqui conversar com você sobre o trabalho. Você é feliz no seu trabalho? Você acredita que a sua missão de vida, que a sua felicidade, a sua realização pode estar no seu trabalho? E você sente isso na sua vida hoje? Você sente realizando, cumprindo uma missão de vida no seu trabalho? Eu já vivi um momento onde eu simplesmente não aguentava mais. Eu já vivi um momento onde tudo que eu queria era mudar. Só que eu comecei a perceber que existiam ali algumas programações de coisas que eu tinha aqui na minha cabeça do que era o trabalho, né? E, e esse trabalho que é sofrido, né? Que exige sacrifícios, que exige que eu abdique de coisas que eu amo, do meu tempo com pessoas que eu amo, da minha possibilidade de estar junto, né? Da minha família e, e abdicar dos meus relacionamentos, né? Para que eu conquistasse o que eu queria conquistar, né, no meu trabalho. E até que chegou uma hora que eu vi que mesmo conquistando, eu não estava feliz, né? Que mesmo avançando, evoluindo, que mesmo alcançando coisas que cargos e salário, né? Que a maioria das pessoas na minha idade, né, no que eu fazia na minha área, mesmo sabendo que eu estava além, né, e avançando, nada daquilo me trazia verdadeira realização e felicidade, porque eu sentia que o estilo de vida que eu levava não estava alinhado com a vontade do meu coração, né? E aí eu te pergunto, como você se sente, né, com o seu trabalho? E tem uma forma de você aprender a ver o seu futuro no seu trabalho. E é muito simples. Você fecha os olhos e você imagina, né? Se imagina como o seu chefe. O seu futuro no seu trabalho, né? Ele vai ser ali alinhado àquelas pessoas, aqueles valores que estão sendo compartilhados naquele ambiente, né? Entre aquelas pessoas. E você pode se questionar, né? Você pode se colocar no lugar das pessoas que estão lá há mais tempo, né? Se você é autônomo, por exemplo, como que são as pessoas que estão atuando no mercado já há mais tempo, né? Como são as pessoas que alcançaram o que você vê ali, né? Para alcançar. Se coloca na vida delas, no lugar delas. E observa não só o trabalho, observa também a vida delas, os relacionamentos delas, né? Isso é algo que... O que você sente, né? Você gostaria de estar ali? É isso que você está vislumbrando? O que é? E quando eu me coloquei nessa situação, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou ser feliz. Na verdade, não vai mudar muita coisa. Né? Pode mudar um cargo, pode mudar o meu salário, pode mudar, né, algumas atividades, mas no fim não vai mudar muita coisa dentro de mim. Né? A felicidade não tá, né, em alcançar um cargo novo, não tá, né, em alcançar determinado salário, tá? Nos valores que eu trago para minha vida, né? E no que eu estou priorizando, nos relacionamentos que eu estou priorizando, no que eu estou evoluindo, né? E tá no presente, tá no agora. Então eu comecei a ver que realmente aquilo não era
o que eu verdadeiramente queria viver, né, alinhado ao meu coração. E aí vem, né, como que eu mudo isso? E eu sempre falo, né, dessa situação que aconteceu, falando com a minha mãe sobre isso, e eu vi que realmente tinham ali programações que ela também trouxe, né, na vida dela em relação ao trabalho, de que tem que ter sacrifício, né, de que a gente tem que abdicar das coisas que a gente ama. E isso eu posso ver também nas histórias dos meus avós, enfim. Porque foi um processo de bastante luta, né? De sacrifício, né? E num modo, muitas vezes, de sobrevivência. Né? Então, a gente foi, de alguma forma, a gente trouxe essas programações de sobrevivência em relação ao trabalho, né? Isso é muito, muito enraizado nesse inconsciente coletivo, do trabalho sofrido, do sacrifício. E quando a gente começa a estudar e se aprofundar e se abrir para novas perspectivas, para novas concepções em relação ao trabalho, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Né? O trabalho, ele é um servir para o mundo, né? Um servir da sua energia, da sua presença aqui na Terra para o mundo, para o bem maior. Como que você está servindo hoje? Né? O dinheiro, o trabalho que traz o seu sustento, que traz o dinheiro, né? Ele é esse servir, certo? E nesse servir, ele pode vir de diversas formas, né? Como que você está servindo hoje? Como você pode servir melhor, mais alinhado ao seu coração, à sua missão? No seu trabalho, ele pode tá alinhado à sua missão. E muitas vezes a gente vê isso separado. Ou a gente não tem crenças, às vezes, de que o trabalho pode ser o seu hobby, né? O seu maior dom, a sua maior paixão pode ser o seu trabalho. E aí, esse trabalho não tem nada a ver com sacrifício. Não é um sacrifício, ele é uma paixão, né? Ele é uma inspiração, ele é um motivador da sua vida aqui na Terra, sabe? É motivador de vida da sua existência aqui, né? E quando a gente se permite olhar dessa forma, e no início não é tão fácil assim, porque a gente fica, né? Como que eu mudo isso? Como que eu transformo isso? E a primeira forma é você começar a investigar essas crenças que te mantêm, que estão criando, né, a sua realidade hoje. Né? Então, teve me lembro assim, né, quando criança, eu estava na escola, e eu morava no Japão, né, e eu estava numa escola japonesa, no Yochen, né, que fala, tipo jardim de infância, e minha mãe foi me levar para a escola, e era um dia especial, que a gente mostrava as coisas para os pais, enfim. Eu queria mostrar para minha mãe um desenho, algo que eu tinha feito, enfim. E eu chamei ela, né? Mãe, vem ver, vem ver. Ela já estava com tempo ali que ela precisava ir embora, ela precisava ir trabalhar, né? Enfim. E eu lembro que ela falou assim, Flávia, eu deixei o carro aberto, eu preciso voltar, senão vai que alguém rouba o carro, a gente não vai poder ir pra Disney. Eu vou ficar sem dinheiro, a gente não vai poder ir pra Disney. E aqui, naquele momento aquela criança ficou assim, né? Ou eu tenho o amor, a atenção, ou eu tenho o que eu quero, o dinheiro, né? As coisas que o dinheiro vai me proporcionar, as coisas que o trabalho vai me proporcionar, né? E eu consigo ir pra Disney. Qual dos dois você quer, né? Aquele momento, e agora? Eu quero ir pra Disney ou eu quero mostrar o dinheiro pra minha mãe? Eu tenho que escolher, né? E
Eu lembro que aquela criança até ficou assim, né? Eu lembro que foi assim, e agora? Né? Tem que escolher, mas eu quero tanto mostrar esse desenho para minha mãe, é só um pouquinho. E são essas programações que a gente vai recebendo desde a nossa infância, da história dos nossos ancestrais, né? Tudo que a gente traz nessa informação genética, esse inconsciente coletivo, né? Que você vê todo mundo ali falando que dinheiro não dá é árvore, que trabalho é sacrifício, que é assim mesmo. Então a gente vai recebendo tudo isso. Né? Mas a partir do momento que você começa a se questionar e observar, e também é muito importante quando a gente tem exemplos, né, de pessoas que estão criando a partir de um lugar dessa missão, dessa. É como se fosse até um chamado, sabe? Que você sente, assim, de que aquele é o seu caminho. E aí o dinheiro ele passa a ser apenas uma consequência, né, de um servir para o mundo. O dinheiro ele vem como uma consequência, né, porque é algo assim, é tão puro, tão genuíno que não existe dúvidas, não existe mais, não tem espaço, né? Mas claro, é preciso olhar para essas crenças, olhar para todas essas programações que te mantêm ali naquela realidade, né? E também quando eu estava, né, eu vejo que é um processo, né, de você ter clareza do que você realmente quer, porque eu queria estar no mercado corporativo, onde eu trabalhei, eu queria tudo isso. Esse querer era aquela vontade que eu podia ver naquele momento, né, porque eu vejo tinha uma vontade de poder experienciar o que era aquilo, né, o que era esse mundo, né? E também algo que eu recebi, né? Que eu recebi que essa informação. Então você recebe essa informação de que, olha, trabalho no mercado corporativo é seguro, né? Ou, não falo nem seguro, mas é meio glamouroso, assim, sabe? É importante, né? E os olhos brilham, né? A gente quer experimentar o que é isso, o que é, né, isso. E eu fui experimentar, né? E fez parte do meu processo, da minha experiência. E fui muito feliz também, né? Mas chegou um momento em que eu comecei a sentir que não era bem aquilo que eu queria viver e a forma como eu vivia não começou a não fazer mais sentido para mim. Tanto porque para crescer e para, né, todo esse processo de desenvolvimento, eu comecei a abdicar de muitas coisas na minha vida, nos meus relacionamentos, e chegou um momento que eu tive que mudar, né? Chegou um momento em que esse processo de autoconhecimento veio muito forte para mim, em um momento de grande ansiedade, grande insatisfação, até depressivo, assim. E aí é quando a gente começa, tive que buscar ajuda, tive que mergulhar dentro de mim para saber realmente o que é que eu gostaria, né, de fazer. E eu fui encontrando todas essas crenças, todas essas programações que existiam dentro de mim. Então, o primeiro passo é você começar a identificar isso, né? Olhar para a história dos seus ancestrais, olhar para a sua infância, o que é que você aprendeu sobre o trabalho? Porque para mim, desde criança, eu vi que exigia sacrifício, né? Minha mãe trabalhou muito, né? Ela construiu, teve um processo de construir uma escola, ela começou olhando criança em casa, então o trabalho era parte da vida, assim, sabe? Integral, praticamente. Né? Ela voltava super tarde do trabalho, e de final de semana ela trabalhava, então era algo que eu tinha que abdicar, né? Do relacionamento também
com a minha mãe, né? No sentido da atenção dela, né? Então, tudo isso veio, são programações que a gente vai recebendo durante a vida. Então, é muito interessante você observar e buscar lá nas memórias da sua infância o que é que o trabalho representava para você quando você era criança. O que é que o trabalho dos seus pais representou para você? Como que eles enxergavam o trabalho? Era, eu tenho que trabalhar, né? Isso é muito importante para você também falar, como que você fala sobre o trabalho com as crianças, né? Se você é pai, mãe, enfim. E porque você está ensinando para elas o que é o trabalho. E a gente foi ensinado que o trabalho às vezes é uma coisa ruim, né? Que a maioria das pessoas, né? Que o trabalho é uma necessidade, né? E não parte de algo que você anseia fazer, né? Como um dever, é como uma obrigação, né? O trabalho é como uma obrigação para a sobrevivência, né? E quando a gente pode mudar essa perspectiva na nossa vida, a gente pode trazer o trabalho como uma missão, como um motivador da sua vida, da sua existência, né? Como um servir no mundo, né? Como entregar a sua energia, entregar a sua marca, né? O seu registro, a contribuição para o bem maior do planeta, para a evolução do planeta, né? E às vezes isso pode ser em tarefas que você acha que não tem tanta relevância, mas sim, elas têm. Então não julgue também muito. Procure qual que é o seu papel, o que é que te motiva, né? Independente de qual seja. Então, por exemplo, eu sempre estudei sobre a espiritualidade, sobre energia, sobre Ayurveda, por exemplo, né, que é a medicina indiana, mas eu nunca vi isso como um caminho. Era a minha fascinação, né? Os cursos, o que eu investia era muito nisso, né? A maior parte, mas era o que eu fazia nos finais de semana, né? Eram os cursos que eu fazia, mas eu nunca tinha visto isso como um caminho de poder contribuir também para a vida das pessoas por meio dessa forma, né? Porque dentro de mim não tinha isso, assim, nem vislumbrava, né? A gente nem se permite imaginar, porque é como se aqui, ó, falasse, nem existe esse caminho, sabe? Então você precisa aprender a construir esses novos caminhos dentro de você, né, com base, olhando, tendo como direção a sua paixão, o que você faz por amor. E nem sempre essa transição, essa mudança é de uma hora para outra, né? Eu sei que às vezes a gente fica assim, a gente quer mudar o quanto antes. Mas a primeira coisa é a aceitação, né, do momento de onde você está. E que ali, independente de onde você esteja, do que você esteja fazendo, você está aprendendo, você está evoluindo. Existe um aprendizado para que você possa, né, existe algo que você precisa compreender e mudar dentro de si para que você possa ir, né, para um novo caminho, um próximo passo, enfim, para uma mudança. Então, essa é a primeira coisa, porque eu me vi, às vezes, numa não aceitação, sabe? Numa vontade de querer mudar, e sem saber, né, para onde. Não queria trocar 6 por meia dúzia, né, mas queria realmente uma mudança. E a primeira coisa é a gente começar a aceitar e ser grato, né, onde a gente está. E começar a realizar essa mudança internamente, porque é sempre de dentro para fora. A sua realidade, ela tá alinhada, ela é o que você, as crenças que você está mantendo dentro, as experiências que você recebeu. Então, primeiro de tudo é esse processo de aceitação dentro de você. E aí você começar a investigar e compreender o que é que dentro de você tem que mudar para que você possa mudar a sua realidade, mudar o seu externo. E aí você começa, né, a sentir isso na forma como você realiza o seu trabalho, né, na gratidão que você tem por ele. Né? E por uma época eu me senti muito ingrata até comigo mesma. Por tudo que eu tinha já alcançado, eu não conseguia ver,
né? Eu não conseguia me reconhecer, eu não conseguia... era como se eu tivesse... sem ser grata por mim, comigo mesma, né? De tudo que eu tinha realizado, de tudo que eu tinha conquistado já. Então, a primeira coisa é você ser grata a si mesma e se reconhecer nessa trajetória. E quanto mais você trabalha internamente, né, mais essas mudanças externas podem começar a fluir e as oportunidades começam a chegar, né, as ideias começam a vir. E essa manifestação começa a acontecer, né? Então, mas muito importante que seja alinhado, né? Esse pensamento, esse sentimento e a ação, né? E algo que é muito importante é você começar também a idealizar como que como seriam as outras áreas da sua vida, quais são os valores que você quer trazer para o seu estilo de vida, porque o seu trabalho, ele está totalmente ligado ao seu estilo de vida, né? E a gente tem que ter consciência de que a gente nunca pode somente focar em uma área, né? O todo, o seu bem-estar completo, ele é uma balança, né? Então, se um desequilibra, o outro vai desequilibrar. E se você tá, né, você chega num ápice em uma área, é porque você tem que olhar para as outras áreas também, para que elas possam expandir de uma forma, né, simultânea, todas as áreas da sua vida, não só uma área na sua vida. Então não adianta só focar no seu trabalho e esquecer os seus relacionamentos, não tem como só focar no trabalho e esquecer do seu bem-estar, da sua saúde, né, da sua alimentação, do seu corpo. É um todo que precisa desse todo para expandir, para crescer. Não tem como só crescer no trabalho sem conseguir olhar para sua família, né? Então isso tudo é um conjunto. E às vezes quando a gente está parado, né, sem conseguir avançar em uma área, é porque sim, você precisa olhar para as outras áreas, porque não tem como crescer uma área somente, né, e você esquecer das outras áreas. Você vai entrar em desequilíbrio, né? A felicidade é nesse todo, né? A harmonia é nesse todo, nesse equilíbrio, tá? Então, olhe para a sua vida, quais são os valores, né? O que é que você deseja viver, né? Nesse equilíbrio. Como é o equilíbrio para você? Então, eu comecei a ver que para mim era essencial. O que eu sentia era que eu me sentia assim presa. Né? Então, eu queria ter liberdade para poder viajar, para poder ter uma rotina diferente, mais dinâmica na minha vida, no meu dia a dia. Vejo hoje que para mim é muito importante eu estar perto da natureza, né? Tendo esse contato com a natureza. Eu morava em São Paulo, era bem... algumas vezes eu vinha, né, para o litoral, enfim, mas ainda não era isso que eu queria, né? Eu queria estar perto do mar, né? Então isso para mim é essencial. Então, quando você começa a ver essas coisas que você não abre mão, você não pode abrir mão, porque faz parte do seu equilíbrio, faz parte da sua natureza. Então, como que você pode criar, né, a sua vida e o seu trabalho, a sua contribuição no mundo e também o seu sustento, né, a sua abundância, a sua prosperidade, dentro dos valores e dentro do que é essencial para você estar em equilíbrio com a sua natureza, para você estar em equilíbrio consigo mesmo, né? E quando você começa a alinhar tudo isso, todas as outras áreas começam a fluir também, porque você está bem com você, né? Então não tem porquê, né, as outras áreas não fluírem, elas vão fluir. E quando você começa a olhar para tudo isso, eu comecei a ver que, por exemplo, não importava se eu estava numa sala, se eu não estou trabalhando, se eu não estou viajando, porque o que eu estou fazendo está alinhado a uma missão, né, a uma paixão, a um motivador. E aí eu comecei a ver
que essa questão, né, de estar presa no escritório da forma como eu me sentia, isso não tinha tanto a ver, né, independente do lugar onde eu estava, o que eu estou fazendo hoje, independente do lugar onde eu estou hoje, eu estou alinhada a esse motivador, né, a essa chama interna, a essa paixão, né, e aí independe, né, de onde eu estou, né, se eu estou dentro de casa, se eu estou dentro do meu próprio escritório, não estou agora no escritório, mas eu estou alinhada a essa minha natureza, né? Eu estou perto da natureza, né? Eu tenho essa liberdade. Então, não era sobre, eu tenho que estar viajando. Não, era sobre estar contribuindo com a minha verdade, contribuindo com a minha essência, contribuindo com uma missão que para mim faz sentido num nível muito profundo do meu ser. Né? E quando a gente começa a ver o trabalho dessa forma, ele é um servir para o mundo, né? É entregar a sua energia para o mundo com amor, com paixão, com essa motivação de vida. Então, eu acredito muito que essa é uma nova forma da gente poder buscar o trabalho, buscar as atividades que a gente realiza, e não só numa forma de sobrevivência, não só pelo dinheiro. O dinheiro não tem nada, né, de mal com o dinheiro. O dinheiro, ele é apenas essa troca, né, essa forma como a gente alinhou que seria essa troca desse servir para o mundo. Então, eu sirvo, eu entrego a minha energia e eu recebo também por isso. Então, qual é a sua forma de servir? Como você gostaria de servir mais e melhor para o mundo na sua própria essência, na sua pura essência? Independente do que existe hoje, independente das condições que você aprendeu, independente das condições que hoje a sua realidade te propõe, se questione, né? Mergulhe dentro de si e se pergunte como eu quero servir mais e melhor. É isso.